Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Lucas aqui do canal Preparail Hardware. Hoje é dia 4 de novembro e os CPUs de 12ª geração foram lançados. Agora nós já temos os testes. Infelizmente, como eu disse para vocês, eu não recebi esses processadores a tempo no lançamento. Sinceramente, nem sei se eu vou receber. Quando isso acontece, eu trago testes de dois sites muito importantes lá fora. Um é o Tech Power Up, um dos maiores do mundo, um dos mais antigos também, dono do software GPU-Z, por exemplo, e o TechSpot, que é o site do canal Hardware Unboxed, que é bastante crítico nos pontos que precisam ser mostrados ali. Então vou mostrar dois resultados diferentes, comparar um pouco as coisas e ver como se saíram os novos CPUs i9 12900K, i7 12700K e i5 12600K. Aí então lançou também as versões F nesse momento, que são as versões que não tem gráfico integrado, custam um pouquinho menos por isso. A performance vai ser basicamente a mesma coisa, nesse momento só vi os testes das versões K no mercado, tá bom? A versão KF também faz overclock da mesma forma que essas CPUs aqui. Enfim, vamos começar com os testes dos CPUs para renderização, os testes de renderização lá no site Tech Power Up, depois a gente parte para os testes em games, consumo, temperatura, a gente vai depois para finalizar em TechSpot. Cinebench R23, que é um software bastante relevante, muitos de vocês testam aí nas suas casas, né? Nós vemos que a performance single core, o King, o topo dos resultados no segmento mainstream, pertence sim ao 12900K. E ali ele fez três testes, que é o CPU estoque, o outro desabilitando o Z-Core, são os núcleos de eficiência, e o outro desligando os limites de energia para que ele possa render tudo. E no caso, até achei estranho porque desligar os limites faz com que ele renda um pouquinho a menos em quase todos os cenários. Então, é o que eu tenho dito, o overclock tem feito pouca diferença. A gente vê que mesmo no estoque o CPU tem funcionado muito bem e ele consegue ser superior ao 11900K por uma boa margem. A gente vê que ele ganha bem tranquilamente, assim como o 5950X ou o 5800X e outros processadores que aqui estão na lista. Então, o single core dos CPUs Intel hoje é o melhor, alcançou um novo patamar de mais de 2.000 pontos. O 12700K também teve uma boa performance a mais em relação ao 11700K, da mesma forma que o 12600K, que acabou tendo um single core melhor que o 11900K, que o próprio 11400F e outros CPUs que nós estamos vendo na lista. Já no multicore, a coisa muda um pouco de figura, tá? Porque a gente está falando de mais núcleos na competição. O 12900K continua sendo soberano, mas quando você deixa apenas os núcleos performance habilitado, ele rende abaixo de um 5900X e pouco acima de um 12600K. Então é necessário que você realmente use todos os núcleos, tanto os 8 núcleos P quanto os 8 núcleos E, para que ele renda o seu máximo potencial. Nesse caso ele alcançou a pontuação extrema de 27.780, que é mais do que pontua um 5950X que tem 16 núcleos performance, núcleos comum Zen 3, que é uma excelente arquitetura. Mostra que o CPU Intel realmente tem o seu diferencial, tá bom? No caso, o 12700K pontua ali parelho com o 5900X, que é um CPU de 12 núcleos performance, e o 12600K entrega mais desempenho que o 5800X, ambos tendo 16 threads. O i5 tem 6 núcleos e 12 threads, 6 núcleos performance mais 4 núcleos do tipo eficiência com mais 4 threads, totalizando então 16 threads. O i5 deu uma encorpada nesse momento, né? Ele ficou ali com mais performance, tá bom? Na renderização Blender, quanto menos você ganha, né? Afinal a gente está falando de tempo de renderização, o 12900K continua na frente, porém aqui a diferença para um 5950X já é uma diferença muito pequena, são apenas poucos segundos. Então de fato ele ganhou, mas a performance já não é tão grande assim, tá? O 12700K também ganha de um 5900X e o 12600K surpreendentemente ganha de um Core i9, tá? Isso aqui é bem interessante porque um Core i9 custa bem mais que um 12600K e ele está entregando mais desempenho, cara. E o Core i9 nós temos 20 threads e aqui nós temos um i5 com 16 threads, mas threads mais rápidas, inclusive 4 delas sendo de baixa performance. Aqui nós temos então um gráfico que reúne o resumo dos testes, né, de todos os testes CPU que ele fez, aonde mesmo assim, o 5950X fica à frente. Então tem testes que ele ganha, tem testes que ele perde, mas na soma geral, a AMD continua com esse posto aqui no site do Tech Power Up, com 3% a mais que o 12900K. Aqui fica uma diferença realmente bem pequena, o 5900X também fica apenas 5% abaixo de um 12900K, e ele tem 12 núcleos, tá bom?
E o 12700K fica acima de um 5800X, assim como um 12600K fica praticamente com o mesmo nível de performance de um 11900K, que tem 8 núcleos e fica com mais desempenho que um 10900K de 10 núcleos performance. Olha só que interessante. Esse 5, ele tem chamado muita atenção. Tá? Dos 3 CPUs foi o que eu mais gostei, porque ele entrega um nível de desempenho próximo de i9, custando menos, apesar de no contexto geral ele estar caro ainda. Ele veio por R$ 2.300 em pré-venda. É um preço alto, inclusive é o mesmo preço de pré-venda do 5600X. Ele está entregando mais desempenho que o 5600X, que agora baixou de preço, e mais desempenho que o i9. Bem legal, tá bom? Bem legal. Agora aqui nós temos também os gráficos de performance relativa em jogos. Ele usa uma 3080, que é inclusive a placa que eu uso aqui nos meus testes. Já existem placas mais rápidas, mas aqui a gente acaba tendo meio que uma placa que limita, entre aspas, um pouco a performance, tá? Mesmo assim é um placão. E aqui a gente vê, pessoal, que o pior desempenho, que é o 10400F, fica 22% abaixo do melhor desempenho, que é o 12900K. Por isso que eu tenho falado que gargalo hoje já perdeu o sentido também, assim como o overclock, porque olha como é que está rendendo um i5, 20% a menos que um i9, só que o i5 custa R$1.000 e o i9 custa 5.000. 5.000, tá? Rendendo 20% a menos para custar 5 vezes menos, a diferença de preço é absurda. E você vê CPUs ali como um 5600X rendendo 11% a menos em relação ao Core i9, né? Também custando menos que ele. E nesse caso, o 12600K, olha porque eu falei que me parece um CPU interessante. No futuro, com placas mais baratas, uma versão 12400, né? Enfim, um próprio 12600 se for ter, nós vamos ter um CPU aqui que entrega o mesmo nível de desempenho, basicamente, do i7 12700K, do i9 12900K. A diferença aqui fica em 4%, que é um empate técnico, pouquíssima diferença, só que ele custa menos que todos. Inclusive, ele entrega um nível de desempenho até um pouco acima de um 5900X, que custa mais que ele, mais que o 5800X, mais que o 5600X e mais que o próprio 11900K, que era o último flagship gamer. Olha que interessante, o i5 da nova geração bate desempenho em jogos do i9 da geração passada, tá bom? Vamos continuar aqui. Em 4K não tem basicamente diferença, as coisas ficam muito parecidas, assim como vocês estão vendo aí. Subiu a resolução, esse tipo de coisa acontece, tá? Ok, vamos agora para o consumo de energia, né? Porque existe aquela questão, pô, será que os CPUs vão consumir mais aí, né? A gente vê aqui que houve um aumento no consumo de energia, apesar que tem um asterístico aqui bem interessante, porque os CPUs Intel, eles têm 2 níveis de consumo. Um consumo, a partir da 10ª geração começou isso. Ele sobe até um certo nível, a partir de um certo tempo ele despenca para o TDP base de 125 ou 95, qualquer que seja o TDP do CPU. Então aqui eles fizeram o teste removendo o limite de energia, deixando no estoque, removendo o limite ficou até abaixo, né? Estranho. Deixando no estoque ele pegou 297 watts, então o Cine consome muita energia em multithread. E desabilitando os Z-Cores ele consumiu até 303, cara. Não tá fazendo muito sentido, menos núcleos consumindo mais energia. De qualquer forma, pessoal, sim, aumentou o consumo em relação ao 11900K, mas lembrando que o 11900K é um octa-core. Aqui nós temos 16 núcleos, tá? 16 núcleos. O dobro de núcleos, tudo bem que não são todos núcleos de alta performance, mas são 16 núcleos consumindo um pouco a mais. Então, se você olha por esse aspecto, o CPU está mais eficiente, está consumindo mais, porém ele tem mais núcleos. Agora, quem se saiu aqui mais interessante foi o 12600K, que está consumindo 189 watts, é acima do TDP base 125, mas ele está consumindo menos que um i7 12700K, que um i7 10700K, que o próprio 11600K, que está consumindo 235 watts. Então aqui a gente vê que você ter núcleos performance, núcleos eficiência faz diferença, porque ele tem mais núcleos que o 11600K, ele tem 10 núcleos e está consumindo menos energia. Por quê? Ele também está usando os núcleos de eficiência. Cara, isso aqui é muito legal, tá? Imagina o que não vai vir aí num Core i3, num Core i5, o 10400, por exemplo, né? Da mesma forma que o 12700K está consumindo menos que um i9 10900K, menos que um 11700KF.
tá bom? Isso aqui vai refletir também na temperatura. A gente vai ver aqui no teste de temperatura, aonde o i5 e o i7 ficam com ótimas temperaturas durante um teste de estresse, um load ali, né, entre 60 a 70 graus, assim como outros CPUs ali, mas o i9 realmente é o ponto fora da curva, cara. O i9 tá pegando 92 graus em estoque, até porque a gente tá falando de quase 300 watts de consumo, né, então ele tá dissipando muito calor e esquenta pra caramba. Quando eles desabilitaram o Power Limit 93 e os recordes desabilitados 100 graus, cara, tá esquisito isso, né? 100 graus, cara. O CPU é muito quente e não é qualquer cooler, é um Noctua, é um cooler muito bom. A gente vê a diferença, ó, olha o 11400F 41 graus, cara. Olha o 10900K 54 graus, cara. Performance por dólar, quanto maior, melhor. Então os piores resultados são dos CPUs inevitavelmente mais caros, 5950X, 11900K, 12900K. E olha só lá embaixo, pessoal, i5 10400F. É o que eu falo para vocês, né? Tem sido um ótimo CPU ainda. Hoje você paga R$1.000, ele rende bem, tá? Rende muito bem e é a melhor escolha aqui, segundo eles. E logo atrás dele está quem? O 12600K, inclusive com uma performance por dólar melhor que um 5600X, que o 11400F e que outros CPUs que vocês estão vendo na lista, tá bom? Para jogar, a gente está vendo aqui, ó, em Full HD, né, com uma 3080 e 5 serve. Olha a diferença para o i7 para o i9. O Ryzen 5 serve. Olha a diferença de um Ryzen 5 para um Ryzen 9. Para jogar, i5 e o Ryzen 5 serve. Você não precisa de muitos núcleos para jogar. O que tem aqui já é suficiente para a gente fazer isso, tá certo? Bom, vamos agora para o teste do site TechSpot, aonde ele fez testes adicionais, que eu achei bem interessante porque ele testou também DDR5 e DDR4, tá? No caso do DDR4 ele testou em 3200L14, que é um bom kit, inclusive seria o kit XMP padrão, aliás, o controlador padrão do 12900K quando você usa DDR4. Já o DDR5, ele poderia ter colocado 4800, mas ele chutou o pau da barraca, ele colocou 6000 CL36, então tá acima do Time GDEC e do padrão de clock GDEC também, tá bom? Enfim, pessoal, aqui nos 10 jogos a média não teve diferença significativa em jogos, o DDR5 não subiu a performance, provavelmente também limitado por conta da placa de vídeo, já está no máximo que a placa vai entregar, já não tem para onde correr. Então mesmo com o DDR4 ele continua rendendo bem, tá certo? Aqui nos testes a gente vê que alguns resultados de CPU faz diferença. Olha o i9 com o DDR4 rendendo um pouco a mais apenas que um 10900K. E com o DDR5 rendendo mais que um 5950X. É interessante a gente observar esse tipo de resultado. Em Cinebench R23, a gente vê aqui que, no caso, em single core, também multicore, acaba não tendo diferença. Então varia de teste para teste, tá? Em jogos, a gente vê que existem casos que o DDR4 chega a ser mais rápido que o DDR5, a média ficou maior, a mínima perdeu um pouquinho. Então acaba ficando ali meio que num empate, mas ainda pode existir uma otimização futura para esse tipo de coisa, tá? Então o DDR5 nem sempre vai resultar mais performance. Um outro teste muito legal que o TechSpot fez, ficou bem completinho, ele comparou o Windows 10 com o Windows 11, porque havia aquela mística assim, não, os novos Intels é só o Windows 11, se colocar no Windows 10 fica um lixo. Será que é isso mesmo? Olha no Cinebench. Ele rendeu menos, mas ele não ficou muito ruim rodando no Windows 10. O ideal é usar, claro, o Windows 11, que tem recursos melhores para trabalhar com esse tipo de CPU. Mas o Windows 10 é possível, tá bom? Da mesma forma que em jogos, tá? Olha só o Shadow of Tomb Raider, que é um jogo até um pouco antigo, 2018, o Windows 10 ficou melhor que o Windows 11. Melhor, tá? E aqui é um ponto interessante porque me leva a crer que os testes do Tech Power Up, enfim, os testes do TechSpot também podem ser afetados pelo sistema operacional, porque se o Windows 11 não está rendendo tanto quanto deveria, talvez no futuro esses CPUs possam render mais, tá? Por ser uma arquitetura nova, um esquema novo de núcleos grandes e pequenos, eu imagino que com o amadurecimento do Windows 11 e dos drivers da plataforma da Intel, as coisas devem melhorar. Além dos próprios games aproveitar esse tipo de situação. Ah, eu tenho núcleo grande, eu tenho núcleo pequeno, né? O próprio agendador da Intel deve resolver isso
mas às vezes uma otimização pode melhorar. Pode, é uma possibilidade, a gente não sabe. Imagino que sim, por conta de ser tudo muito recente, tá bom? Agora vamos falar um pouco sobre os preços, pessoal. O DDR5, infelizmente, é o calcanhar de Aquiles, porque, cara, o DDR5 é muito caro. Uma, porque o VRM da memória agora está na memória, então isso encarece, mas também porque sempre que há uma troca de geração, ela vem muito cara e começa a baixar em 1 ou 2 anos, assim como a gente viu com o DDR3, com o DDR4 também. Então, pessoal, aqui eu tenho um kit na Terabyte, que é o kit padrão GDEC, é o mínimo. É tipo DDR4 2133, é o mínimo que você acha. Então, 4800 CL40, 2 kits de 16, né, 2 módulos 16, então dá 32 GB de memória, R$ 3.299. Cara, quanto custa um kit DDR4? 32 GB equivalente, né, dois módulos de 16 GB, 4133, que é uma frequência bem alta, CL19, um CL bem baixo, a metade do preço. E olha que esse kit aqui nem é o mais barato. Você tem kits 4.000, 3.800 que custam 1.200, 1.100, até mesmo próximo dos R$1.000, tá bom? Então, memória DDR5 vai dificultar muito o upgrade, vai fazer com que as pessoas pensem, pô, será que vale a pena? A gente viu nos testes do TechSpot que em jogos não mudou assim. Em testes CPU em alguns casos mudou, mas não foram todos os casos, tá? Então, isso pode dificultar as coisas. Um outro ponto, placa-mãe. Cara, placa-mãe tá muito caro. Eu só vi as placas-mãe versão DDR4, as DDR5 devem vir daqui a pouco. Mas se a DDR4 tá custando 2.389, 3.300 e pouco a versão DDR4, tá? Você imagine o que não vai vir numa DDR5. Embora essa Aero G aqui, não sei, cara, eu pensava que a Aero G fosse DDR5, não sei, talvez seja um erro. Mas, beleza. Placa-mãe é muito mais cara, tá? Vamos ao preço dos CPUs. O i9 está custando 5.000 na Terabyte, já esgotou. Bem acima de um i9 da 10ª e 11ª, também acima de um Ryzen 9. O 12700K 3.399, quase o dobro do preço de um i7 da geração passada, tá bom? E o i5 é o mais interessante, ele tá mais caro, mas 2.399 rende igual o i9 nos jogos, rende igual o Ryzen 9 nos jogos e custa menos. E rende mais que o 5600X em teste de CPU, em teste em jogos. Veio no mesmo preço de lançamento dele. Era esse preço que custava um 5600X, depois foi baixando, né? Então talvez isso aqui reduza, mas é incerto saber. Enfim, mas a plataforma 12ª geração hoje está bem complicada, porque a placa-mãe está mais cara, a memória está mais cara, o CPU está mais caro. Então se você coloca na balança um kit 10700, 11700, 11400, por exemplo, ou AMD 5600X, 5700X, com qualquer B450, B550 que já suporta perfeitamente, com DDR4 sai muito mais barato. Rende menos? Rende menos, mas custa muito menos. A proporção não é igual. Ele custa muito menos e rende um pouco a menos, tá? Então realmente o fator novidade está fazendo muita diferença aqui. E esses kits estão extremamente caros. Eu nem quero ver o preço das placas Z690 high-end, né? Esse aqui é outro ponto também, porque então não lançou chipset intermediário, só tem Z agora, e Z é caro. Z é caro, tá? Enquanto que hoje você já tem uma B560, você já tem uma B550 da AMD, você pode gastar menos na placa-mãe e colocar qualquer CPU atual hoje e fazer os seus upgrades futuros. Então, pessoal, basicamente é isso. Os CPUs tiveram uma performance interessante. A eficiência energética do 12600K ficou legal, melhorou bem em relação ao 11600K, que consumiu muitíssima energia, né? Ainda não entendo todos os pormenores da arquitetura, precisaria testar isso, mas de fato dos 3 CPUs o que eu mais gostei foi o 12600K, que num preço mais ajustado pode fazer uma competição muito forte contra o 5600X por render mais que ele, mas infelizmente DDR5 e placa-mãe só tem placas Z agora, que são placas naturalmente caras, acaba sendo um dificultador para esse tipo de plataforma. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, confira aqui na descrição os patrocinadores do canal, quem sabe em breve eu trago algum tipo de teste assim, algum review. Talvez no ano que vem eu compre um 12400 e veja como é que ele se sai, tá bom? Valeu, falou, um abraço
Tchau, tchau.